Tem saído atualmente, obviamente, muitos trabalhos com a preocupação com o tempo de tela, né, e o impacto que isso pode ter nas funções executivas, e é claro que a pandemia acabou aumentando ainda mais o tempo de tela, então isso acaba sendo ainda mais um outro fator agravante da pandemia, mais do estresse envolvido, e as crianças fora da escola ainda aumentou o tempo de tela. E o que os trabalhos, a questão do tempo de tela é não só o tempo, mas também o conteúdo. A qualidade. Está em alguns jogos, é claro que nem todos são absolutamente prejudiciais e proibidos, tudo depende do tempo, a forma de exposição que tem, mas alguns a gente sabe que jogos são feitos no sentido de engajar a pessoa, né? Então eles são feitos na base da recompensa. Eu acho que a gente teve até uma reunião clínica antes da pandemia, que aquele professor Cristiano falou bastante sobre isso, que foi muito interessante, e ele mostrou isso, né? Que os jogos são feitos no sentido de engajar a pessoa. Então, ele vai trabalhando através de recompensas para a pessoa ficar engajada e continuar jogando. Na hora que tem essas recompensas nos jogos, isso acaba liberando neurotransmissores ligados ao bem-estar. Atingir essa etapa, conseguir determinado objetivo, ganhei mais vidas, ganhei alguma coisa no jogo, isso libera neurotransmissores e isso engaja a pessoa a continuar jogando. Porém, esses mesmos neurotransmissores podem aumentar o grau de ansiedade, por exemplo. Então, a gente tem visto, às vezes, o aumento da ansiedade da criança que está jogando. A gente vê muito agora jogos, principalmente os adolescentes, fazendo jogos online, que eles participam todos de um mesmo jogo ao mesmo tempo, e isso acaba aumentando ainda mais o nível de estresse, porque eles acabam entrando, querendo mostrar o desempenho para os demais. Então, não que a tela, o jogo da tela seja completamente proibido, mas a gente tem que saber a forma de utilizar isso. Então, a gente já pode, se eu pego uma criança pequena, de 2, 3 anos, que está assistindo um vídeo, uma coisa é ela está assistindo um vídeo sozinha. Outra coisa é utilizar aquele vídeo como uma forma de eu interagir com ela, e mostrando a figura, pedindo para ela me contar que história que ela está vendo ali, né? Então, é completamente diferente. Então, a gente não é só a questão da quantidade, mas também a qualidade e de que forma a gente trabalha isso. Eu costumo propor que com crianças que já têm idade para mídias digitais, né, e jogos, e filmes, Netflix e tudo mais, que as famílias exercitem algumas perguntas, né, para as crianças. É uma boa oportunidade, por exemplo, de discutir daquilo que está aparecendo no joguinho, ou na série, ou no filme, o que faz parte do mundo real, né? E o que efetivamente é uma coisa inventada que não existe. Acho que é um exercício bem interessante, né? Será que um Godzilla faz parte do mundo real, né? É uma oportunidade boa para propor isso. Outra coisa que eu costumo propor é tentar puxar as ações dos personagens de jogos e de filmes para o mundo real, né? O que aconteceria se a gente pegasse um carro e saísse atropelando todo mundo pela rua, que é uma coisa que de vez em quando num jogo pode acontecer. Exatamente. Né? O que aconteceria com o seu pai ou com a sua mãe se a gente, com o nosso carro aqui na nossa rua, fizesse isso, né? O que aconteceria, a gente vê o super-homem voando da janela, né? Se a gente aqui resolvesse voar da janela do nosso prédio, né? E aí trazer isso para o mundo real, você vai desmistificando um pouco essas coisas e usando isso a nosso favor, né? Acho que é a forma que eu trabalho no consultório. Exatamente, é a forma, é a qualidade com que a gente trabalha com isso, porque não dá para proibir total, a gente sabe que não tem, eles estão inseridos, e como você falou, essa geração já vem uma geração que já nasceu nesse mundo digital, mas a gente utilizar isso da melhor forma possível. Então, eu iria buscar aqui também um pouco daquilo que os educadores vêm trabalhando bastante. O instrumento, o meio digital ser um instrumento de relação, um instrumento de educação, mas sempre como não deixando de existir a relação com o outro. O grande problema vem quando esse mundo digital, a criança ou o adulto se isola, a criança ou o adolescente se isolam no mundo digital. E ele passa a ver e formular critérios, valores, formular condutas
porque ele está sozinho dialogando com o mundo digital, né? Enfim, o mundo digital não ser uma finalidade de educação, ou o mundo digital não ser uma finalidade de diversão, mas o mundo digital ser um instrumento de interlocução, né? Nunca deixar a criança sozinha no mundo digital. Fazer isso que você, Roberto, acabou de falar, a Ana também acabou dizendo, traz esse mundo digital para a nossa relação. E não perder a relação. Aquilo que eu falei lá na frente. Gente, quando a gente fala em primeira infância, apego e vínculo é tudo. Nós não podemos abandonar as nossas crianças sentadas num sofá com a cara enfiada num tablet, né?